exemplo, o José Marinho fartou-se de dizer mentiras. E uma das mentiras que os cartilheiros repetem sempre e que já nem devia ser preciso desmentir, mas eu vou fazê-lo, porque ele disse isso sem contraditório e com aquele ar convicto de quem está a dizer uma verdade absoluta, é que no caso Apito Dourado, o Futebol Clube do Porto e os seus dirigentes só foram absolvidos porque houve um juiz portista que decretou que as escutas telefónicas não eram consideradas nos processos judiciais. E isso é completamente falso. Isso é mentira. As escutas telefónicas foram consideradas nos processos judiciais e serviram para absolver o Futebol Clube do Porto. Eu tenho aqui, muito rapidamente, 2 dados, todos se lembram. No processo Apito Dourado estavam em causa 2 jogos. Um Futebol Clube do Porto, Estrela da Amadora, que foi arquivado pelo Ministério Público logo após a sua investigação inicial, por proposta do juiz de instrução do Tribunal de Gondomar, por falta de provas e de indícios contra o Futebol Clube do Porto. Mesmo considerando as escutas que na altura foram reunidas, consideraram que não havia provas ou indícios fortes contra o Futebol Clube do Porto. A doutora Maria José Morgado mandou reabrir esse processo com base no livro de Carolina Salgado. O Tribunal da Relação do Porto voltou a apreciá-lo e voltou a arquivar porque considerou que a testemunha não era credível e que não acrescentava nada aos indícios. Por isso, as escutas foram consideradas e serviram para ilibar o Futebol Clube do Porto. E o outro é o jogo Beira-Mar Futebol Clube do Porto, em que o Porto começou por ser absolvido no Tribunal de Gaia, foi à relação e o Tribunal da Relação, uma vez mais, voltou a absolver o Futebol Clube do Porto. Eu tenho aqui uma sugestão de leitura deste livro, Apitos Desafinados, escute, olhe e pasme, nótulas jurídicas à volta de uma cantata de apitos desafinados, da autoria de Gil Moreira dos Santos, que foi um dos advogados do presidente Pinto da Costa no processo Apito Dourado. Que é um livro que é absolutamente esclarecedor em relação a estas matérias, porque tem mais de 500 páginas, mas mais de 400 são os documentos. E quem vier aqui tem os despachos de arquivamento e as sentenças e os acórdãos que absolveram o Futebol Clube do Porto e vê como as escutas foram consideradas. Por isso, os nossos adeptos, por vezes, até nem sabem isto, mas não se podem deixar enganar. As escutas não foram nada consideradas inconstitucionais, foram utilizadas e serviram para absolver o Futebol Clube do Porto. Depois, as outras diferenças fundamentais também já foram abordadas. Por um lado, as reações dos visados, que se apressaram a desmentir e a instaurar processos contra o Benfica. As reações dos adeptos, eu trouxe aqui algumas. A comunicação do meu clube bateu no fundo, a desorientação é geral, multiplicam-se as contradições, o timing é mal gerido, as declarações são muitas vezes precipitadas e sustentadas de forma deficiente. João Malheiro, o primeiro, julgo eu, diretor de comunicação